Oi, gente! Hoje vamos falar um pouco sobre mapeamento e gestão de competências. Bom, o mapeamento e gestão de competências, ele consiste no entendimento e na organização de habilidades esperadas e também desenvolvidas pelos colaboradores da empresa. Por isso, é feito para avaliar as competências técnicas, como as hard skills, e as habilidades comportamentais, como as soft skills. Bom, as competências, de um modo geral, são um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes para desempenhar determinada função, já que as competências organizacionais são um conjunto de fatores que diferenciam uma empresa. Bom, as hard skills são habilidades técnicas aprendidas por meio de cursos, treinamentos, workshops e formação acadêmica. E ela trata-se de um aprendizado adquirido que pode ser transmitido em aspectos físicos ou tangíveis, como, por exemplo, gestão de projetos. Bom, e as soft skills, elas estão associadas aos traços comportamentais e aspectos emocionais dos indivíduos. Por isso, são habilidades que podemos desenvolver ao longo da vida, que podem ser aperfeiçoadas como o autoconhecimento e experiências adquiridas, como, por exemplo, empatia e soluções de problemas. Da empresa, conseguimos alinhar essa contratação de acordo com o perfil que aparece, com o candidato, com aquilo que a empresa necessita. Isso vai ajudar muito na performance e no desenvolvimento da empresa. Nossa segunda etapa é definir indicadores e metas. Assim, nós podemos acompanhar e medir os resultados desses colaboradores. É muito importante que nós façamos esses indicadores em cima tanto das competências técnicas como das comportamentais. E é necessário que seja muito claro, tanto os indicadores quanto as metas, para que nós possamos maximizar aí os resultados do nosso mapeamento de competência. Vou explicar para vocês agora sobre a avaliação de competências e habilidades que podem ocorrer aí durante uma entrevista. Com habilidades e expectativas bem definidas, é o momento de descobrir que profissionais têm quais tipos de competência. Essa etapa ela é muito importante e deve ser realizada de forma bem estruturada, com estratégias pensadas para recolher informações bem completas de cada membro da equipe. Isso é essencial para a eficácia no processo, tá? Geralmente, a avaliação ela é feita por meio de um questionário, preparando para obter todas as informações aí necessárias dos colaboradores. Algumas técnicas de entrevista são eficientes para ajudar a determinar o que o profissional consegue responder, o que o profissional, na verdade, não consegue responder com clareza ou talvez características que ele desconheça sobre si mesmo. Entrevista estruturada. Concentra-se principalmente em tópicos definidos, tá? Esse tipo de entrevista ele envolve um conjunto aí de perguntas estratégicas e padronizadas para o levantamento de características específicas. As entrevistas estruturadas são mais autonomamente confiáveis de fácil aplicação. Já a entrevista não estruturada, ela é um bate-papo mais espontâneo com questões não tão claramente definidas. As vantagens desse tipo de entrevista é a abertura que confere ao colaborador para se expressar e pode ajudar a identificar o fit cultural dele, mas também a torna menos confiável e mais difícil de analisar do que uma entrevista estruturada. Entrevista comportamental ou situacional. Trata-se de fazer perguntas que induzem o colaborador a falar de situações passadas aí no ambiente de trabalho e como ele lidou com elas. Nós também chamamos de técnica STAR, situação, tarefas requeridas, ações tomadas e resultados obtidos. Todas essas técnicas ela pode ajudar você a entender melhor aí os seus talentos, se estão alocados na função que melhor se adapta às suas competências ou se há necessidade de restaurar as equipes de trabalho. Bom, vou falar um pouquinho sobre as competências futuras, No caso, temos a primeira, que é as competências tecnológicas e digitais. As competências que entram nesse mesmo tópico é a IA, que é a inteligência artificial, e em segundo, a análise de dados. Temos o segundo tópico, que é as competências interpessoais, sendo ela a inteligência emocional, a comunicação digital e também a gestão de conflitos.
né? Sendo o terceiro tópico agora, as habilidades em diversidade e inclusão. E o último tópico, né, é competências em negociação e gestão, que no caso aqui entra nesse mesmo tópico, o empreendedorismo. Eu dei uma pesquisada e essas são as tendências para o futuro, né? As competências vão ser as competências necessárias. Um dos modelos mais utilizados é a técnica CHA, que significa conhecimento, habilidade e atitudes. O conhecimento é o saber o que fazer. A habilidade é saber como fazer. E as atitudes é o querer fazer. O conhecimento e a habilidade são categorizados como aspectos técnicos. Já a atitude são aspectos comportamentais. Alguns exemplos dos aspectos técnicos são idiomas, cálculos matemáticos, normas, técnicas, formação acadêmica, informática e outras ferramentas. Já aspectos comportamentais são comunicação, relacionamento, iniciativa, resiliência, atenção, flexibilidade e criatividade. Os aspectos técnicos e comportamentais estão diretamente ligados às hard skills e soft skills. Em conclusão, é muito importante para as empresas adotarem essa técnica, porque assim elas conseguem ter uma visão de quais as competências que elas buscam, quais os conhecimentos necessitados e as atitudes que elas consideram que seriam ideais para um perfil em um determinado cargo. E, além disso, seria um ótimo modelo para incentivar os colaboradores que já estão na empresa a sempre se manterem buscando novas oportunidades de conhecimentos, de novas habilidades, de explorar o seu lado, né, mais comportamental e, assim, ajudar a empresa a fluir melhor e obter os objetivos, né, determinados. Bom, eu vou falar sobre o que seria levar em consideração na análise de competência. Na análise de competência, é essencial, né, considerar uma série de fatores para obter uma avaliação precisa e estratégica do desempenho e potencial de um indivíduo ou de um grupo. Seriam alguns tópicos, que seria o conhecimento, que é saber, que seria a formação acadêmica e técnica, capacitação profissional, conhecimentos específicos exigidos pela função. O 2 seria habilidades, que seria saber fazer, que seria capacidade técnica e prática, domínio de ferramenta, processos ou métodos. O 3 seria atitudes, que é querer fazer, né? Seria o comprometimento com resultados, trabalho em equipe, colaboração, iniciativa, proatividade. O 4, que seria comportamento observáveis, né? Que é um alinhamento com os valores e culturas da organização. O 5 seria nível de proficiência, né? Que seria a avaliação da onde a pessoa está em relação ao que é e é o que é esperado, que é iniciante, intermediário, avançado ou especialista. O 6 seria contexto da função, que seriam as competências devem estar ligadas, né, às exigências reais pelo cargo. O 7 seria indicadores de desempenho, que seria resultados mensuráveis, que mostram a efetividade no uso das competências, como por exemplo, metas batidas, projetos, entregues, satisfação de clientes. E o 8, que seria o potencial de desenvolvimento, né? Que seria a capacidade de aprender novas competências, flexibilidades e adaptabilidade, né? A novos cenários.